A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos, amém? E você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim nós estaremos disponibilizando toda semana novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Nosso objetivo é abençoar você com o estudo da Palavra de Deus. Se você quer crescer, você faz parte da Escola Dominical. Se você faz parte da Escola Dominical, você reconhece que ela é de fato a melhor escola do mundo, pois é nela onde nós aprendemos e exercitamos a Palavra de Deus. Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Melquisedeque, o Rei de Justiça. Nós estamos dando sequência ao segundo trimestre de 2017, onde nós estamos estudando sobre o caráter do cristão. E, a partir da lição anterior, iniciou-se uma sequência de lições biográficas, onde nós vamos estudar aspectos do caráter de homens e mulheres de Deus, com o objetivo de que assim nós possamos tirar lições edificantes para a nossa vida. Amém? Então, a nossa lição, intitulada de Melquisedeque, Rei de Justiça, lição de número 3, o texto áureo está em Hebreus 7,17, que diz assim: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A verdade prática diz: o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. A leitura bíblica em classe da nossa lição, ela está baseada no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 19, e na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 7 e o versículo 17. A estrutura da lição está baseada em 3 tópicos. O primeiro fala quem era Melquisedeque. Segundo, lições do caráter de Melquisedeque. E terceiro, segundo a ordem de Melquisedeque. Esses são os tópicos aqui que está sendo desenvolvido na lição de número 3, que tem por título Melquisedeque, o Rei de Justiça. Para nós iniciarmos esse nosso estudo, quem de fato era Melquisedeque? Não só de agora, mas teólogos antigos, como Orígenes e outros pensadores, já se questionava acerca de quem era Melquisedeque. Lembrando que, acerca desse personagem, a Bíblia fala muito pouco a respeito dele. Para nós compreendermos um pouco, nós não vamos nos ater a toda a trajetória da história onde se aplica ali a vida de Melquisedeque, mas para que possamos ter uma compreensão melhor, esse personagem ele aparece lá em Gênesis e num episódio da vida de Abraão. Nós até mesmo já falamos sobre isso, sobre esse assunto, sobre Abraão e até mesmo sobre Melquisedeque em lições anteriores. Nós vemos que quando Ló se apartou de Abraão, Ló ele foi para o lado de Sodoma e Gomorra, das Campinas Verdejantes, Sodoma e Gomorra, melhor dizendo, e isso foi uma escolha que o seu tio deixou ele à vontade para escolher. E ele olhando para o lado onde era mais vantajoso, porque houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Então ele não queria
ter esse choque, então foram ali decidir um termo. Se um fosse para a esquerda, o outro ia para a direita. E deu a ele a liberdade, a Ló. Ló escolheu ir para o lado das Campinas do Jordão, que era justamente localizado Sodoma e Gomorra, uma terra corrompida pelo pecado. E nessa história, nesse caminho que Ló seguiu, 4 reis confederados entre si vieram e levaram cativo os reis tanto de Sodoma e Gomorra e das terras vizinhas, ou seja, foram 4 reis contra 5. E entre eles foram levados cativos também Ló, com toda a sua família, com toda a sua fazenda. E Abraão, quando soube da notícia, pegaram ali, convocou homens que nasceram entre si, ou seja, homens ali da sua casa, seus servos, levando ali consigo cerca de 318 homens, se não me foge a memória, e foram tentar resgatar o seu sobrinho Ló. Segundo o desfecho dessa história na Bíblia, Abraão, com um número menor, não comparado com aquele grande exército confederado entre si, conseguiu derrotar seus inimigos e resgatar assim seu sobrinho Ló e todos aqueles que estavam também presos, cativos. E quando Abraão volta para seu caminho, aparece nesse cenário Melquisedeque. É aí que entra esse personagem. A Bíblia deixa bem claro que esse homem não tinha princípio de dias nem fim de vida. Sem genealogia, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 3. Isso me aparece para Abraão como sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém. E esse homem, ele abençoa Abraão. Ele tem ali um momento de conversação, abençoa. E o que me chama a atenção nesse personagem é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, ele era um homem de Deus. Ele servia ao Deus verdadeiro. Nós não temos conhecimento, nós não sabemos, a Bíblia também não revela pormenores como foi que esse homem conheceu a Deus, como era que esse homem recebeu a revelação. Sabemos que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém, cidade de paz. Segundo a Bíblia, Abraão, depois de ter ali comungado com aquele rei sacerdote, Abraão dá o dízimo de tudo. Ou seja, naquela guerra ele pôde trazer os despojos, o prêmio por ter conquistado aquilo. E por ele ter recebido essa vitória, que não foi pela sua força, não foi pela sua capacidade, mas foi uma providência de Deus que deu vitória a ele, e ele saiu vitorioso, libertando não só seu sobrinho, mas a todos. Abraão, reconhecendo que estava diante de um homem de Deus, visto que esse homem de Deus veio ao encontro de Abraão para abençoá-lo,
Abraão, ele teve a consciência e a compreensão de que deveria dar àquele homem que abençoou a ele, em nome do Deus Altíssimo, com o dízimo de tudo quanto ele tinha adquirido naquela batalha. Isso é uma forma de gratidão, isso é uma forma de louvor e reconhecimento a Deus pelas suas vitórias e conquistas. E Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E aí, depois Melquisedeque volta para o seu lugar e ninguém ouve mais a respeito de Melquisedeque. Então aí a Bíblia não fala mais nada. Mas o que nós podemos saber de fato quem era Melquisedeque? Melquisedeque, alguns acreditavam que era Sem, o filho de Noé. Outros acreditavam que era alguém que seguia uma tradição piedosa que invocava a Deus ali no período pós-diluviano, ou um anjo, ou até mesmo alguns chegaram a dizer que ele era o Espírito Santo. Bom, isso são especulações que não têm respaldo bíblico, não têm provas nas Escrituras. E por as Escrituras lá no Novo Testamento fazer menção desse personagem, dizer que ele não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, nem princípio de dias, enfim, ele não era um homem normal. Mas, se a gente for analisar o texto atentamente, não é justamente isso que o escritor aos Hebreus estava falando. Quando disse que ele não tinha pai nem mãe, sem genealogia, não tem princípio de dias nem fim, era porque as Escrituras não mostram nenhum dado relatado da sua árvore genealógica, assim como nós vemos os descendentes de Noé. Muitos homens que a Bíblia menciona, desde Adão, tem ali uma árvore genealógica, tem ali uma explicação, um princípio, que aquele homem veio, de que família. Mas quando se trata de Melquisedeque, esse homem, esse personagem, que era sacerdote, que era rei, que servia ao Deus Altíssimo, que abençoou Abraão, não tem relato. Ou seja, é um fato incomum. Aquele homem apareceu, desapareceu, sem ter um registro da sua vida, das suas origens. Então, ele era de fato um homem, um ser humano, só que não tinha registro das suas origens, como genealogia, filho de quem e tal. Não tinha essas informações. Então, isso é o que a Bíblia mostra, é o que o autor aos Hebreus relatou acerca de Melquisedeque. Então, não vamos fazer dele um personagem sobrenatural, espiritual, um ser angelical ou divino. Melquisedeque, ele era um homem comum, mas que servia o Deus verdadeiro. Era um homem de Deus, era um sacerdote do Deus Altíssimo, era um rei, uma ordem diferente sacerdotal. Lembrando que o povo de Israel, que tinha a ordem sacerdotal arônica, era totalmente diferente, e até porque nessa época não existia ainda a nação de Israel. Então, Melquisedeque é um personagem misterioso, mas que era um homem
que servia ao Deus verdadeiro. E assim abençoou Abraão. E Abraão, por sua vez, como gratidão a Deus, deu dízimo a ele de tudo. Que lições nós podemos aprender de Melquisedeque? Apesar de falar tão pouco a Bíblia sobre esse personagem, mas que lições nós podemos aprender? Se a gente for analisar as características do caráter desse homem, vamos ver que ele era um homem que tinha um caráter justo, que é uma pessoa possuir um caráter justo. Uma pessoa que tem um caráter justo é uma pessoa reta, é uma pessoa que não se conforma com a injustiça, nem folga com esta. Isso fala de integridade, isso fala de retidão. E, além dele ter um caráter justo, também era um homem cujo caráter era pacífico. Justo e pacífico. Por isso que ele era rei de Salém, ou rei de paz, rei da paz. Era um homem que promovia a paz, a harmonia. Mesmo vivendo em uma terra pagã, de homens rebeldes que não serviam o Deus verdadeiro, havia ali um homem sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, um homem de paz que servia o Deus verdadeiro. Uma característica de caráter digna de um sacerdote e de um rei, justo e pacífico. Então, a lição que nós podemos aprender com o caráter de Melquisedeque era que ele era um homem de caráter justo e pacífico. Isso é merecedor de todos aqueles que lideram, que reinam, daqueles que exercem um sacerdócio. Sem essa característica, fica difícil, porque sendo um homem de Deus, ou atribuir-se a si ser um homem de Deus, e não ter um caráter justo, não ser um pacífico, não é digno de tal função. Mas Melquisedeque, ele era um homem de caráter justo e pacífico. Eu fico olhando quantos homens de Deus, sacerdotes, líderes, vamos tomar exemplos na Bíblia, que poderiam ter um caráter justo, pacífico, homem reto, que o caráter faz jus à sua função, porque o caráter nada mais é do que a expressão da personalidade. Então, se o caráter daquele homem é bom, a sua ação faz jus, a sua ação é boa. Se aquele homem é justo, as suas ações vai dizer realmente que ele é justo. Mas se for mal, as suas ações também vão mostrar que ele é mau. Porque o caráter é a expressão da personalidade do ser humano. Então, é nada mais, nada menos de expressar aquilo que ele realmente é. E Melquisedeque, ele era um homem de caráter justo, um homem pacífico. Mas nós vemos que tem homens na Bíblia que teve essa responsabilidade de ser um sacerdote, um homem de Deus, para representar, estar diante do povo, guiá-los, para abençoá-los. Mas são homens de cujo caráter não faz jus à sua função. Nós vemos o exemplo de um dos filhos de Arão,
Diz a Bíblia que esses filhos de Arão ofereceu fogo estranho ao Senhor. E isso manchou o seu ministério. Isso não glorificou a Deus, mas foi um procedimento indigno, foi um procedimento de irresponsabilidade, foi um procedimento de deslealdade. Isso levou à sua morte. E também manchou o ministério sacerdotal. Nós vemos outro exemplo de sacerdote que também teve um ministério manchado e vergonhoso, de Eli, lá em Siló, nos tempos de Samuel, o profeta. Nós temos conhecimento na Bíblia que Eli, ele era um homem de Deus, era um sumo sacerdote, mas apesar daquele homem estar ali no altar, ele teve um ministério manchado. Foi envergonhado porque era um sacerdote cujo caráter não era digno de um homem que estava diante do Senhor. Ele via que os seus filhos faziam coisas erradas que envergonhava e escandalizava o sacerdócio, que saqueavam as ofertas, que roubava, pegava do melhor, ignorando e sendo responsável com as coisas sagradas e de Deus. Seu pai sabia, Eli sabia de tudo, mas ele não fazia nada, não repreendia os seus filhos. Então, isso mostra que Eli era um sacerdote, era um homem de Deus porque estava naquela função, mas ele era um homem de caráter questionável. Ele não tinha um caráter justo. Ele não era capaz de admitir, de ver os erros dos seus filhos, de repreendê-lo, porque ali era o templo, ou seja, o santuário do Senhor. Não, ele simplesmente passava a mão. Ele fazia que não estava vendo, e os seus filhos faziam tudo que não agradavam a Deus. E ali houve consequências, porque a obra era de Deus, e aqueles homens, Eli e os seus filhos, não poderiam estar para sempre diante do altar. Por isso que todos morreram, e Deus levantou homens de Deus para dar continuidade àquele trabalho. Mas isso mostra o quê? O que eu quero mostrar aqui é que esses homens era para ter um caráter justo, era para ser homens íntegros, era para ser homens de Deus que não folgassem com a injustiça, que fossem homens irrepreensíveis e não repreensivos. O que é uma pessoa repreensível? Uma pessoa repreensível, sendo um líder, ele está fazendo coisas que não competem à sua liderança. Um líder que é repreensível é quando ele não está agindo de conformidade com a palavra de Deus. Eli era um sacerdote repreensível. Todo mundo negava, todo mundo rejeitava aquele procedimento. Tanto é que muitos deixavam até de oferecer sacrifício lá onde ele exercia aquele sacerdócio, porque não confiavam. Era um homem repreensível. Era um homem cujo caráter era questionável. As pessoas não viam mais ele como um homem de Deus. Isso manchou seu ministério. É muito prejudicial isso,
na vida de um sacerdote, de um líder, de um homem de Deus. Então, o que nós aprendemos com Melquisedeque era que ele era um homem de caráter justo. Era um homem reto, era um homem íntegro. Uma pessoa reta, justa, uma pessoa que tem prazer na verdade, que não se corrompe com as vantagens, que não se corrompe com qualquer interesse pessoal, que é o que nós vemos muito aí em muitos líderes, os escândalos, por causa de quê? De interesses pessoais, de coisas banais. E muitas das vezes envergonham o Evangelho, escandalizam a obra de Deus, porque são homens que têm um caráter questionável, não têm um caráter justo. Não é um homem como Melquisedeque, um homem de caráter justo, um homem reto, um homem de paz. Então essa é a lição que nós aprendemos com Melquisedeque. Era um sacerdote, era rei, mas era de caráter justo e pacífico. A gente sabe que entre os pagãos os reis eram justos. Cada um fazia a sua lei, fazia como bem quisesse. Mas Melquisedeque, ele servia o Deus verdadeiro. Por isso que Abraão deu a ele o dízimo de tudo, porque sabia que de fato Melquisedeque era um homem de Deus. E veio ali para abençoar Abraão. Então, é gratificante para nós, servos de Deus, aprender e ver que vale a pena ser um homem de Deus, não negar a verdade, não se corromper com as coisas que o mundo oferece. Quantos se corrompem com as coisas que o mundo oferece, com as facilidades? A gente vê aí os escândalos que acontecem no meio religioso. Por quê? Homens que até eram homens de Deus, mas que o seu caráter foi deformado. Porque quem tem compromisso com Deus, o seu caráter não vai ser deformado com as coisas deste mundo, mas ele passa a ter um caráter justo. Ele tem prazer na verdade, ele tem prazer na retidão, na palavra de Deus, em fazer a sua vontade e glorificar a Deus. Então, um homem de caráter justo, um homem pacífico. A gente vê aí fora, entre esses muçulmanos radicais, alguns que se levantam, que matam, que assassinam, explodem a si mesmo, matam milhares de pessoas inocentes. E essas pessoas se consideram servas de Deus e que por matar aquelas pessoas inocentes se considera estar fazendo uma obra de Deus. Mas isso é nada mais, nada menos do que pessoas fanáticas que não têm conhecimento da verdade. Porque quem tem um caráter justo e pacífico não ofende, não fere ninguém. Quem realmente serve a Deus não fere o seu próximo. Os verdadeiros servos de Deus amam o seu próximo e não fere, não mata. Então, Melquisedeque nos traz essa lição. Um homem de caráter justo, um homem pacífico, um promotor da paz. Nós temos que estabelecer a paz, concordar com a paz, viver essa paz que Cristo nos deu. Isso, claro, quando se há uma verdadeira conversão em Cristo. Se houve arrependimento, houve uma mudança de vida, houve um novo nascimento. Assim, o Espírito Santo produz o fruto em nossas vidas. E nós passamos a desenvolver um caráter de Cristo
em nossas vidas. E assim, cada vez mais, as pessoas vão entender e compreender que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? Qual a relação entre Melquisedeque e Jesus Cristo? Nós lemos aqui no texto áureo: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Claro, referindo-se à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo sacerdócio é da ordem segundo Melquisedeque. Porque Jesus ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como está lá em Hebreus, falando acerca disso. Jesus ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque, por não ter descrição das suas origens, se tornou tipologicamente um tipo do sacerdócio de Cristo. Ou seja, a gente não sabe se ele voltou para sua terra, morreu, não temos informação. A Bíblia fala muito pouco sobre Melquisedeque. Mas por que o sacerdócio de Cristo é superior, segundo a ordem de Melquisedeque? Porque o sacerdócio da casa de Arão, da ordem dos levitas, era um sacerdócio transitório. Sempre tinha que substituir quando morria o sumo sacerdote. Por isso que tinha lei, não era perfeito, mas quando veio Cristo, o sacerdócio de Cristo era superior. Cristo ele se tornou mediador entre Deus e o homem, porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus perfeito. O seu sacerdócio é superior ao sacerdócio da casa de Arão, porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Assim como a Bíblia fala que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, nem genealogia, nem princípio de dias e fim, porque não tem informação sobre isso, na tipologia ele representa o sacerdócio de Cristo, porque Cristo, ele é Deus. Cristo, ele morreu, mas ressuscitou. O sacerdócio de Cristo é eterno. Jesus jamais vai substituir o seu cargo de sacerdote eterno. Ele sempre será, porque ele é o Filho de Deus, ele é perfeito. E por isso, fazendo uma ligação com o sacerdócio de Melquisedeque, Jesus é dessa ordem. Quer dizer que é superior. Jesus ele não é da tribo de Levi, ele é de Judá. Sabemos que os filhos de Levi, ou seja, de Judá, nunca apresentou diante do santuário, só os levitas. Mas Jesus é de uma ordem superior. Porque foi Deus quem aprovou. Foi Deus quem elegeu. Por isso que a Bíblia fala aqui claramente, versículo 3 de Hebreus, capítulo 7, versículo 3 diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, nós entendemos aqui acerca da superioridade do sacerdócio de Cristo. Nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, das nossas necessidades. Cristo ele é superior ao sacerdócio levítico, porque ele é da ordem de Melquisedeque. Jesus, ele não tem princípio. Ele já estava na eternidade com o Pai. Ele é o princípio da criação. Ou seja, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, para ele.
ele é o verbo de Deus. Então, por isso que Jesus ele é de uma ordem superior sacerdotal. Ele é Deus, ele é eterno. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, não tem princípio, não tem fim. Ou seja, aí nós vemos uma expressão da divindade, da superioridade de Jesus Cristo como nosso sacerdote eterno, que está diante de Deus, mediando por nós. Então, esse é o sacerdócio de Cristo, superior ao sacerdócio levítico da casa de Arão. Porque, segundo a ordem de Melquisedeque, essa é a relação entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Na tipologia, ele é um tipo do sacerdócio de Cristo que é superior, que é eterno, que está diante de Deus. Então, espero que essas informações tenham contribuído para a sua compreensão dentro deste assunto. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?